Então eu rodei bastante, mas na época que eu estava em Lorena, eu servi por 15 anos ao todo, entre idas e vindas, estava servindo lá em Lorena. E por lá conhecer as pessoas, ter um bom relacionamento social, né? Logicamente, tive bom relacionamento onde passei. Porém, lá, que era a minha cidade, por várias vezes me assediaram, vamos dizer assim, né? Me procuraram para sair candidato a algum cargo de Lorena, prefeito, vereador. E naquele momento da minha vida, era capitão ali e tal, tenente até, não tinha política na minha cabeça. Ao longo do tempo foi passando, a gente vai amadurecendo as ideias, vendo hoje os problemas, né, da nossa sociedade. Comecei a pensar mais nesse lado da política e é aquele negócio, né? A gente fica sentado reclamando dos problemas. E eu, como tudo na minha vida, eu fui encarar de frente. Eu falei, se eu quero mudar alguma coisa, se eu acredito em alguma coisa, então eu tenho que dar a minha cara a tapa e tenho que correr atrás disso aí. Então, a partir daí, comecei a pensar em ingressar na política e de uns 4 anos para cá. Daí, a pós-graduação em administração pública, apesar de no Exército ali, a administração pública, você trabalha com, com licitações, com toda a parte governamental, vamos dizer assim, administrativamente falando, mas eu falei, bom, eu quero entrar na política, mas para eu entrar, eu tenho que me preparar. Então, a partir daí, comecei a fazer uma pós-graduação em administração pública, procurei uma assessoria política para começar a trabalhar essa parte, começar a me familiarizar com isso, e a partir daí as coisas aconteceram naturalmente. Comecei a conhecer pessoas, pessoas do próprio governo hoje atual, fui fazendo amizades, uma coisa foi ligando a outra, fui mostrando as minhas ideias, meus projetos, o que eu penso para o nosso estado, para o nosso Brasil, e a política aconteceu. Foi vindo, acontecendo, foi uma bola de neve, como eu costumo dizer, positiva, e as coisas foram acontecendo. E hoje, graças a Deus, a nossa campanha, a pré-campanha, né? Não pode. Pré-campanha, né? A nossa caminhada aí, ela está ganhando corpo cada dia mais, e graças a Deus as coisas estão andando bem. Coronel, o partido que o senhor pertence, ele é o primeiro ou o senhor já teve filiação a algum outro partido? Não, não, assim, para eu deixar claro aí, como eu ainda estou na ativa, né, para entender, estou no Exército, trabalhando na ativa, eu devo, agora, devo não, a partir de 2 de julho, eu sou afastado, descompatibilizado para poder concorrer a cargo público. Então, todo servidor público, tanto militar como servidor civil, por lei, pela Constituição Federal, ele tem que ser afastado, né? Para tirar qualquer para tirar qualquer dúvida que a pessoa está sendo beneficiada pelo cargo, etc. E tal. Então, e como militar que sou, eu não posso me filiar antes das convenções partidárias. Então, a filiação ela é concretizada, assinada. Lógico que já foi feito um termo de compromisso, etc. Tudo, já trabalho, já tô envolvido, né? Mas a filiação mesmo, provavelmente dita, é na convenção partidária. E como é a minha primeira eleição, até então, eu não fui filiado a nenhum partido. É a primeira vez aí que estamos vindo aí a ser filiado a um partido. Coronel, o que a sua família acha a respeito do senhor entrar na política, né? Assim, num primeiro momento, né, assim, eu lembro que a minha esposa, no caso, foi a primeira a falar: você quer entrar, então você tem que se preparar. Então ela cobra bastante a preparação intelectual, a preparação é, espiritual até mesmo, a preparação para esse novo desafio, né? Quando eu falei para o meu pai, ele, para que você quer isso? Você já está praticamente fim da sua carreira militar, você já está quase se aposentando no exército e
Eu gosto muito da área rural, lá na minha cidade, é uma cidade pequena, área rural, eu gosto de andar a cavalo, etc. Tenho cavalo, eu gosto dessa parte. Daí meu pai, porra, pra que você quer ir? Você pode ter a tua vida aí, tranquila, já aposentado, você tem suas coisas, você pode seguir uma vida tranquila, a política não é tranquila tal. Eu falei, não, é isso que eu quero. Como eu disse no começo, a gente olha os problemas. Ó, isso a gente olha, começa a olhar o problema, né, nosso na rua, na região, no bairro, na cidade, na região, no estado e no Brasil. Então a gente vai vendo as coisas que estão acontecendo, né, no Brasil, que aconteceram muito em governos anteriores, e isso me puxou para querer realmente fazer uma política diferente, uma política séria, né? Espelhando aí no nosso governo atual, no nosso presidente Bolsonaro, de querer realmente que as coisas mudem, né? Mudem, que não pode estar como estava antigamente e que hoje o presidente ele não consegue fazer grandes transformações porque e todo mundo isso aí tem que ficar bem ligado. Não adianta votar no presidente da República e não votar em um deputado federal e um senador que realmente esteja alinhado com o presidente. Porque não adianta o presidente sozinho, ele não faz nada. A gente viu os primeiros governos, os primeiros anos do governo Bolsonaro, ele praticamente ali não conseguiu fazer nada. Depois ele foi, daí não teve jeito, ele teve que conversar com o Centrão e a partir daí começou a dar alguma coisa. Mas mesmo assim, aquele pessoal que está alinhado com o presidente mesmo ainda não é a maioria lá no Congresso. Então é importante a gente votar em deputados e senadores hoje para que a coisa aconteça, né? E a partir daí, voltando aí, desculpa aí ter puxado esse gancho, mas a família, a partir daí, depois de tudo isso, o pessoal entender, a família toda, praticamente, é uma coisa muito engraçada, todo mundo se envolve para o lado político. Então, minha sogra, meus cunhados, cunhadas, meu irmão, todo mundo só fala nisso, reunião de família. É só isso, o pessoal vai para a academia lá, tá fazendo, falando de mim, e é muito engraçado isso aí. Então a família abraçou realmente a pré-campanha, né, o interesse meu na política, então a coisa aconteceu também na família. Hoje está todo mundo aí envolvido nessa pré-campanha, né? E nesse ideal e nesse objetivo de realmente ali fazer uma coisa séria, um trabalho sério, forte, firme e procurando realmente a vitória, né? Ganhar essa eleição para poder dar sustentabilidade para o nosso presidente e nosso governador também, nosso futuro governador Tarcísio, e que as coisas andem no Brasil e realmente a gente possa ter um Brasil melhor daqui para frente. Sim. Coronel, quando eu te pergunto o que o senhor entende por ser de direita e ser conservador, o que o senhor me responde? Bom, os valores da direita e do conservadorismo, vamos dizer assim, eles se entrelaçam, né? Na verdade, eles andam na mesma direção, certo? Alguns com valores e alguns objetivos muito semelhantes, né? Muito semelhantes. Eu acho que eles só diferem um pouco de repente, direita, ser cristão, ser conservador, ser cristão ou ser religioso, né? O direita também. Eu não vejo grandes diferenças, assim, diferenças gritantes, não. É a mesma linha. Eu acho que a direita e a esquerda seguem a mesma linha de pensamento, tá? O que pode diferenciar um pouco o cristão do de direita pode ser a parte religiosa. Eu acho que o conservador, sim, ele é religioso, ele também outra coisa, de repente o conservador preza para a família, o direita, ele trabalha, de repente, mais a parte política, a parte liberal da economia, a parte liberal da economia, né? O conservador, ele já é de direita e é conservador, então ele é liberal na economia, porém ele é conservador nos costumes, né? Família, religião e tal. De repente, a direita ele vai mais para o lado pragmático, vamos dizer assim,
da política, né? Pensando no liberalismo econômico e tal. E o da esquerda, da esquerda, credo, e do conservador, ele agrega mais essa parte religiosa, familiar. Acredito que seja isso aí. Então, o primeiro bloco o senhor já fez o senhor já respondeu. Nós vamos para o segundo bloco. Nesse segundo bloco, eu vou perguntar para o senhor a seguinte pergunta, já é a primeira. O senhor é a favor ou contra o fundo eleitoral? Se o senhor é a favor, por que o senhor é a favor? Se o senhor é contra o porquê, o senhor pode começar a responder. Ó, o fundo eleitoral hoje, como é hoje, eu sou contra. O que eu sou contra nesse fundo eleitoral? É assim, a quantidade de recurso que é despendido para as campanhas eleitorais, para os partidos. Então é muito alto, tá? Eu penso que, vamos lá, vamos fazer um paralelo da campanha do Bolsonaro 2018, né? Foi uma campanha para presidente da República, ele não gastou nem R$ 1 milhão, né? Vamos dizer assim, foi uma campanha muito enxuta e ali mostrou que dá para se fazer campanhas de qualidade e barata, até com o advento da internet, tudo hoje, os meios de comunicação que é disponibilizado por nós, dá para fazer, né? Eu acredito assim num fundo eleitoral bem menor, né, que dê assim pelo menos um suporte mínimo para o candidato. Quando digo suporte é um material de campanha, esse santinho, alguma coisa desse tipo, né, e um gasto básico ali para o candidato poder se locomover, etc. Do jeito que está, eu não concordo. Eu acho que tem que ser mínimo, nivelado, de forma que todo mundo faça uma campanha igual, né? Igual e que dá resultado, né? A gente vai com a internet, como eu disse, os meios de comunicação que a gente tem hoje, dá para fazer uma campanha, né? E assim, eu acredito no fundo eleitoral pequeno, porque assim, se você pensar hoje, nossa política, né? O grande mal da política, eu vejo, é o início de tudo, que é a campanha. Então é aquele candidato que vende a alma, que fazem acordos escusos aí e gasta milhões numa campanha. E daí você fica pensando, pô, o cara gasta milhões numa campanha, o salário dele é X, se somar os 4 anos de mandato, ele não vai conseguir pagar isso, né? Então, qual é a finalidade disso, né? Assim, a gente fica pensando. Então, quando um candidato começa uma campanha vendendo a alma, uma campanha milionária, a gente fica pensando como será pago isso aí depois lá na frente, né? E daí, isso aí é a vertente da corrupção, né? Lá na frente tem que ser pago de algum jeito. Então, por isso que, assim, eu não sou a favor do jeito que está, eu sou a favor de um mínimo básico para poder fazer, né? E para que esse candidato não procure ali os outros meios escusos ali para pagar um combustível, por exemplo, dele. De repente, o fundo eleitoral sendo um fundo moderado para baixo, bem básico, que dê o mínimo do mínimo. E não, hoje acho que é, é, é muito, muito dinheiro. É muito dinheiro que não condiz com a realidade hoje do nosso país. Então, temos outras prioridades, temos aí parte de saúde, segurança pública, a própria educação, né? Isso é até clichê ficar falando sobre isso, mas realmente é verdade. O Brasil é um país rico, tem muito dinheiro, mas o dinheiro ele é mal empregado administrativamente por vários motivos. Por falta de capacitação dos nossos políticos. Então hoje eu voto nele por protesto, ou voto porque ele é legal, ou porque ele é conhecido, é um artista. Mas qual é a qualificação dele técnica? O que ele pensa? Ele tem condições de administrar? Ele tem condições de entender uma lei, interpretar uma lei? Então, a gente precisa que o dinheiro realmente acabe a burocracia, né? Assim, diminua a burocracia. Os nossos gestores têm que estar preparados para poder empregar bem esse dinheiro, para que a sociedade ela se torne mais crítica, mais instruída, né? A educação, né? A saúde, tudo isso, de forma que o cidadão ele possa votar e ser crítico realmente. E eu acho que isso está acontecendo, sabe?
Hoje a gente vê, antigamente as pessoas não sabiam nem quem você votou. Ainda acontece, mas hoje ainda. Quem você votou para deputado federal? Ah, nem sei. Ah, quem é os ministros do STF, por exemplo? Ah, nem sei. Ah, qual a escalação da seleção? Ah, eu sei. Hoje, a maioria não sabe a escalação da seleção, mas sabe os 11 ministros do STF, sabe os deputados. Eu acho que a sociedade está participando mais. Então, acho que essa é a tendência de ser mais consciente, votar em políticos mais conscientes, principalmente. Gente, não é porque eu estou saindo deputado federal, não, mas é porque sem o deputado federal e senadores não se faz nada. E tem que realmente votar em pessoas que você conheça, as propostas, as ideias, e essa pessoa vai legislar para você, vai pensar em você lá. Então eu acho que isso é o mais importante. Bom, vamos lá. O senhor falou sobre saúde, educação, sim, segurança pública. O senhor já teria algum projeto para essas áreas? E se sim, qual seria esses projetos? Assim, estamos em pré-campanha ainda, né? Os projetos estão sendo alinhados, ainda feitos para a campanha propriamente dita, né? Para serem ditos ali como campanha, mas assim, o que pode se adiantar em termos de que eu penso, né? Para primeiro, né? São Paulo, eu tive com reunião com alguns empresários. São Paulo hoje, não só São Paulo, o Brasil como um todo, mas como a gente está falando de São Paulo, a carga tributária ela tá astronômica. Né? Empresas estão quebrando, empresas estão deixando o Estado, né? E a partir de empresas saindo da nossa região, do nosso Estado, aumenta o desemprego, né? Carga tributária também, você o Tá sem som, coronel. Ih, coronel, tá sem som. poder de compra ele é minguado. Né? Então isso aí ele causa um desequilíbrio total, desemprego, falta de capacidade de compra e a população é uma bola de neve que vai, a população come mal, trabalha mal, estresse, tudo vai para a área da saúde. Então eu falo sempre assim, um ser humano, um cidadão, né, bem empregado, ganhando o seu salário, né, o trabalhador ele quer o quê? Ele quer pegar o dinheiro no final do mês, fazer uma compra boa para a família dele, alimentar a família, ter um dinheirinho para ele fazer um lazer dele, um churrasco no final de semana, sair com a família em algum lugar. É isso que o trabalhador quer. É isso que nós queremos, brasileiros. É isso que nós queremos. Né? Queremos dar um conforto familiar para nós, para nossa família, etc. Então, essa parte de carga tributária é uma das ideias. Né? A partir daí, geração de emprego, diminuindo a carga tributária, aumenta a vinda de indústrias, né? Para aumentar emprego, aumentando emprego, aumenta a renda. E isso tudo vai refletir lá. A pessoa que ganha um salário digno, ela vai ter condições de melhor cuidar da sua saúde, vai diminuir a ida dele, por exemplo, para um hospital para usar o SUS lá. Então diminui também a nossa frequência, né? Ele se alimenta bem, ele tem menos estresse, porque tem menos conta que ele não consegue pagar, por exemplo. E aí vai. Entendeu? É uma bola de neve, então eu penso muito na parte também de geração de emprego e renda. E, paralelo a isso, nada pode acontecer sem segurança pública. Sem segurança pública. Hoje, falando aqui da capital, por exemplo, São Paulo, hoje você não pode pegar um celular numa calçada. Né? Hoje, o policial ele está de mãos atadas de muitas atitudes que ele tem que fazer. Né? Porque aquilo, hoje, o bandido ali, ele é preso, já tem aquela audiência de custódia e já começa a. Você prende, depois é solto.
Então, a gente tem que rever a nossa política pública na parte de segurança, né? E realmente ali melhorar a carreira, plano de carreira da nossa polícia militar, né? Que a Polícia Militar de São Paulo é, sem dúvida, a melhor polícia do Brasil, porém não está valorizada a contento aí em termos salarial, em termos de plano de carreira, etc. Então, eu acho que começando nessa base e o policial tendo motivado a trabalhar, etc., a partir daí a gente tem outras demandas na segurança pública para desenvolver. Né? Então, eu acho que basicamente a minha geração de emprego, a parte também dessa valorização do profissional de saúde, né? As Santas Casas hoje, a maioria das Santas Casas hoje nessas áreas aí. Tá? É, E, Gabriel, Coronel, tem também, só outra aqui também, parte de segurança hum, também. Quero deixar claro também que eu sou um armamentista. Eu acredito que o cidadão de bem, ele, ele tem que sim estar armado, ele sim tem que ter uma arma na sua casa para defender a sua família. Né? Então, estatisticamente falando, é, uma arma, uma arma com o cidadão de bem, ela diminui em muito mortes aí em termos de assalto, em termos de adventos de assalto, de roubo, etc. Então, eu penso muito nisso aí também, na parte armamentista da sociedade, de bem. Né? O cidadão de bem tem sim o direito de ter a sua arma e proteger a sua família, a sua propriedade rural, e isso aí. Coronel, a próxima pergunta, eu acho que o senhor vai concordar, mas nós queremos a sua resposta, né? E o porquê. O senhor é a favor da privatização de todas as estatais do governo? Sim, sim. Eu penso sim na privatização de todas. Vamos entender aqui uma linha de raciocínio. O governo hoje mal dá conta da saúde, da educação, da segurança. Já é muita coisa a se pensar. Quando eu coloco para o governo ainda administrar uma Petrobras da vida, administrar uma estatal, um Correio da vida, outra coisa, não dá conta. E sai também, se pensar, sai da finalidade. O governo não é para ficar cuidando de empresa. E, e dependendo da índole do governo, essa empresa vai ser utilizada como cabide de emprego, troca de favores, desvios de recursos, etc., como a gente já viu aí que aconteceu com a Petrobras e outras empresas, outras estatais. Então hoje eu sou totalmente a favor de toda a privatização. Eu não vejo com bons olhos ter empresas estatais na mão de governo. Porque um governo ele pode entrar com uma ideia. Esse outro governo, de repente, ele não perpetue, entra um outro governo com uma outra ideia, e daí vai usar essas empresas para fins escusos aí, que a gente já cansado, vários escândalos aí que tá cansado de ver na imprensa, né? Então eu acredito sim na privatização, tá? E hoje, por exemplo, assim, eu penso, né? A Petrobras hoje, ela não é, como eu brinco aqui dizer, ela não é barro nem tijolo. Ela é uma estatal de capital aberto. Então, ou seja, ela é administrada pelo, entre aspas, pelo governo, só que ela visa lucro. Porque ela abriu capital, vendeu ações, então ela tem que, obrigação com seus acionistas, a dar lucro. Mas daí fica um negócio estranho, porque assim, mas ela é governo, ou ela é iniciativa privada, né? E monopoliza a distribuição e de combustível no Brasil. Então, ou seja, não tem livre mercado, não tem concorrência e fica essa situação, entendeu? Eu tem que ser privatizada, porque exigem do presidente. A gasolina está cara. Não é culpa do presidente.
já tem a Petrobras, ela anda pelas próprias pernas. Ela deve aos acionistas, certo? Ela segue, isso aí é lei, né? Ela segue o barril de petróleo internacional, a cotação internacional. Então, ou seja, não tem muito. E quando o governo intervém na Petrobras, caia o valor da Petrobras, caia das ações, e não é a melhor forma de se governar é ficar intervindo em empresa. Então, ou seja, tem que bater o martelo, vamos privatizar de vez. E a partir daí abrir o mercado brasileiro para outras empresas virem explorar, abrir. Os Estados Unidos acho que tem mais de 200 empresas de petróleo. Então, você vai num posto é de um, outro posto é outro, e tem uma concorrência nisso aí, entendeu? Então, eu acredito assim na privatização de todas as estatais. Agora, o coronel, no caso, a Bia Kicis, né, ela tentou que a PEC do voto impresso fosse aprovada. Foi feito o plenário, foi lançado o projeto, tudo, teve apoio popular, né? Foi feito manifestações a favor do voto impresso auditável, só que ele não foi para frente por conta de deputados, na hora da votação, votarem contra, ou aqueles que disseram ao povo que votaria a favor, se abster ou votar contra o projeto. O senhor traria novamente essa pauta ao Congresso Nacional, caso o senhor fosse eleito? Sim, sim, com certeza. Com certeza. Porque assim, eu acredito que só 3 países, Butão, e eu esqueci o nome agora, e outro país que usam a urna eletrônica do jeito que é usada aqui no Brasil. Então, não há dúvida que temos tecnologia aí, a tecnologia ela é mutante, né? Ano a ano muda. Você compra um celular com uma tecnologia, no outro, no outro ano já é outro processador, outra tecnologia, empresas de antivírus, porque toda hora muda as coisas, ela é mutante, a tecnologia ela tende a mudar ano a ano, né? Então, como a gente pode acreditar num sistema que está aí há anos, né? Que ela realmente ela é eficaz, ela é contra qualquer tipo vamos dizer, como fugiu a palavra aqui, ela é tipo de qualquer fraude, vamos dizer assim, né? Então ela já foi provado, não foi provado, mas já foi levantados muitas vulnerabilidades na, na urna. E eu acredito o seguinte: a democracia ela não tem preço. Se temos hoje meios e formas de ser feito que amarre realmente cada vez mais a legitimidade, a e daí fica uma forma de poder auditar. Porque depois vai olhar no sistema e depois pega o papel. Se teve algum problema, vai, vai fazer a conferência no papel. Qual é o problema disso, né? Acho que está dando retorno. Eu acho que é da parte do senhor. Bom, muito se fala desse projeto, Coronel, e eu penso que o senhor seja a favor, né? O projeto da diminuição da maioridade penal, que hoje ela é 18 anos, né? Cairia para 16. Como que o senhor pensa a respeito disso?
Gabriel, não sei como tá chegando meu áudio aí para você. O seu tá chegando dobrado aqui. Eu não sei se tá dando alguma. Então, eu tá vindo dobrar também, mas vamos lá, vamos tentar resolver. O senhor tá conseguindo ouvir direito? Tô Tá saindo ouvindo, tô som? ouvindo, tô ouvindo, Eu, tô ouvindo. eu acho que é o vento, eu acho que é o vento que tá batendo. Mas vamos lá. Eu não sei se eu colocar É, o fone de ouvido melhora, tiro o áudio. o senhor quer tentar colocar o fone de ouvido? Vou. Só um minutinho. Tranquilo. Isso, isso. Dentro da caixinha. Eu ia pegar o com fio, mas eu achei um Bluetooth aqui, de Bluetooth, eu vou ver se. Bom, vamos lá. O senhor tá ouvindo bem? Bom, enquanto isso, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode deixar nos comentários que a gente vai, ao final, a gente faz essa pergunta ao nobre coronel, né? Sintam-se à vontade. Ele está arrumando, colocando fone de ouvido para ficar melhor. Já estamos com 233 visualizações. Fei, Opa, vamos tentar aqui. bom. Gabriel, então qual é a pergunta aí que você fez? Por favor, repete. Coronel, a questão é a seguinte: existe um clamor, né, meio que popular por nossa parte, pela parte da direita, na questão do seguinte: hoje a maioridade penal ela está em 18 anos para prender, quando comete um crime qualquer, ele que seja. Mas nós estamos pensando, né, o povo pensa que a maioridade penal deveria ser diminuída para 16 anos. O que o senhor acha disso? O senhor acha que tem que ser diminuída ou até menos? Porque nós vemos o resultado nos Estados Unidos, por exemplo. Lá a maioridade penal ela tem, acho que é dos 10 anos, né? A partir de 10 anos, o delinquente pode ser preso e até por uma prisão perpétua por qualquer crime que ele tenha feito, né? O senhor acha que aqui no Brasil funcionaria isso? Ó, eu acho assim, já de antemão, eu acho que tem que ser diminuída assim a idade penal, tá? A parte dos Estados Unidos, ele tem as regras, mas que lá é por estado, né? Tem estados e estados. Tem estado que tem perpétuo, tem que não. Depende a idade varia por estado também. Mas se eu não me engano, posso estar errado, não sei qual país, mas eu acho que o Reino Unido ali, a Inglaterra, o crime ele não tem idade. Ele tem a justiça, ele faz a interpretação de como foi. Por exemplo,
uma criança de 10 anos, da forma que ela cometeu o crime, eles fazem a análise e dizem, não, foi premeditado, ele planejou e executou. Então, se ele tem esse discernimento todo, se ele tem essa consciência toda de fazer, então ele tem condições de pagar por isso. Então ele vai ser condenado, então é interpretado, né? Eu acho que nosso sistema jurídico brasileiro tem que amadurecer muito. Eu acho que nesse caso não caberia o Brasil. O que caberia ao Brasil, sim, seria uma diminuição aí da idade, né? Falando com o pé no chão, menos de 16 eu acho que um projeto não passaria. Mas até 16 anos eu acredito que consiga sim, se for colocado deputados aí que esteja aliado com o governo, que pense dessa forma, a gente consegue até menos, mas eu acho que com o pé no chão, acho que 16 anos, até porque se a gente faz uma analogia, se o cidadão lá com 16 anos, ele pode votar e esse voto decide o futuro da nação. Tanto da nação como do seu município, seu estado e tal. Então, ou seja, se ele tem discernimento para votar e tomar uma decisão dessa, como que com 16 anos ele executar um crime, ele não tem consciência? Ele não sabe o que está fazendo? Né? Então, eu acho assim, a nossa maioridade, 18 anos, está ultrapassada. Tem que realmente diminuir isso aí. Eu acredito, na minha pessoal, isso aí já é minha opinião pessoal. Eu acho que 14 anos, tranquilamente, é uma idade que dá tranquilamente. A criança, um menino, 6 anos, meu menino, 6 anos de idade, ele sabe que fez certo e errado. Ele sabe que é certo e errado. Lógico, não tem ainda uma personalidade formada ainda tal. Mas com 14 anos já tem sim essa personalidade e essa consciência, sim. Coronel, em São Paulo, segundo uma pesquisa realizada sobre salários de policiais, né, de cada estado, o estado de São Paulo ele aparece ali perto com Sergipe, estado do Nordeste, com o índice de pior salário do estado. O que o senhor pensa a respeito? Porque assim, o salário que aparece inicial é de R$ 2.901. E também, paralelo a isso, o que o senhor pensa a respeito das câmeras que os policiais carregam na sua farda? Bom, em termos salarial, realmente o policial de São Paulo está muito mal remunerado. Está muito mal remunerado. Via de regra, a parte de segurança pública, né, o profissional de segurança pública, todas as áreas que tanto que lidam com a segurança pública, tinha que receber um valor, né, um reconhecimento maior, porque o militar ali, o policial está na linha de frente, ele está todo momento, ele está trabalhando com a sua vida. Então, na verdade, com a vida do policial, para salvar a vida e resguardar a vida de nós cidadãos. Então, esse militar que tá se propondo a dar a vida dele por outros, eu acho que ele tem que ser reconhecido de um modo diferente. E o reconhecimento começa no seu ganha-pão, no seu salário. Como que e daí eu vou além. O militar da segurança pública, ele lida com diversos seres humanos, vamos dizer assim, diversos, da pior tipo ali, um bandido mais perigoso, né, a uma briga de trânsito. Se ele está mal remunerado, ele fica vulnerável, porque ele está lidando com pessoas de tráfico de drogas,
tem dinheiro, etc. Então, já começa desse ponto aí. Nem estou falando da motivação profissional, nem estou falando da vontade de trabalhar. Que nossa, apesar da nossa a Polícia de São Paulo tá ganhando pouco, mas os profissionais da segurança do Estado são motivados, trabalham muito bem. Como eu disse lá anteriormente, é a nossa melhor polícia do Brasil, tá? Então, o salário, então, já que eu disse, além de ser motivacional, ele já parte para isso aí também, que deixa o militar vulnerável, o policial ali vulnerável, né? Ganhando pouco. Então, tem que se pensar muito nisso e tem que sim valorizar e melhorar. Não faz sentido o estado mais rico da federação, que é o estado de São Paulo. Estado de São Paulo, se fosse um país, seria a 21ª economia do mundo. Ou seja, seria o 21º país mais rico do mundo. O que justifica a sua segurança, a sua polícia tá do jeito que tá? Eu, no meu modo de ver, não tem justificativa. Né? Temos sim que trabalhar para que melhore as condições de salário e as condições de vida desses militares aí que trabalham dando a vida, se prontificando a fazer a nossa segurança e dar a vida por nós se for necessário. Então temos sim que valorizar. A outra pergunta é a respeito das câmeras, né? Eu não sou a favor dessas câmeras, tá? Não sou a favor das câmeras. Ela não ajuda em nada, essas câmeras, o serviço do policial, não ajuda em nada. Pelo contrário, ela atrapalha, inibe o cumprimento da missão do policial. Então eu sou contra a utilização de câmeras. Ainda na área da segurança, né, ainda na área policial, Coronel, no estado de São Paulo nós temos um déficit de policiamento que ele está beirando já a marca de 15 mil policiais que estão abandonando a carreira por conta de salário, por conta também dessa situação das câmeras, né? É um dos motivos. E a pressão psicológica também é um fator, porque nós estamos vendo policiais, né? Estão cometendo suicídio. O que o senhor pensa a respeito disso? Então, é isso, né? Eu acho que isso aí, nenhum profissional em nenhuma área, né? O que você pensa quando você faz um concurso público, você almeja uma profissão, almeja o término de uma faculdade? Todo mundo, acho que praticamente todo mundo, ele vai estar pensando o quê? Primeiro, ele está, principalmente até a carreira aí do policial, muita gente, a maioria vai pela como ele é vocacionado, né? Pela vocação, né? É uma carreira sacrificante, né? Então ele vai pela vocação, ele vai pelo orgulho de pôr a farda dele e, logicamente, ele é um profissional, ele tem que ser remunerado pelo aquilo que ele faz. Então todo mundo que entra ao mesmo uma carreira, ele pensa o quê? Não, eu vou me dedicar àquela carreira vai, em contrapartida, essa profissão, ela vai me retribuir com um salário digno, de forma que eu possa constituir uma família, possa dar conforto para essa família e posso criar meus filhos e etc. E assim vai, né? E hoje, quando o jovem ali está pensando em entrar na carreira, ele já começa a olhar e pesquisar, né, como tudo, ele vai ver como está a carreira da polícia. E hoje a polícia não está atrativa financeiramente. Hoje, como você disse aí, tem um déficit, né, muito grande. Né? Se eu não me engano, você falou aí 15 mil, mas eu vou até um pouco mais além. Alguém falou que era previsto 120 mil, está em 80 e poucos mil. Coisa assim. Não tem esse dado preciso, né? Mas é mais ou menos o que você falou mesmo. Então,
existe aí no meio do caminho o policial, ele tá lá e tá ganhando pouco, não tá se motivando, ele acaba saindo para tentar alguma coisa melhor. Às vezes com dor no coração, porque ele é vocacionado àquilo, mas tem os boletos para pagar, tem a família para sustentar e não consegue, né? E também tem a parte do apoio ali, da carreira também, não só o salário, mas o intertício ali das promoções, né? Então, além do salário, a outra motivação é a promoção. A promoção nada mais é que um reconhecimento de um trabalho, de uma carreira. Então, quando você coloca intervalos muito grandes, às vezes até com regras não muito bem definidas, então isso acaba desmotivando. Demora-se para acontecer uma promoção, com intervalos muito longos, né? E acaba desmotivando ali o policial, né? Então, isso tudo é o motivo de estar esse déficit na polícia, né? Eu acho que são vários fatores aí, que seria, então, resumindo, a parte salarial e a parte de plano de carreira deles. Partindo para o ponto agora do senhor, para uma análise que o senhor faça. Como o senhor vê a Câmara Federal hoje? No seguinte, como assim? Entendi. No Qual seguinte aspecto? aspecto, é assim, nós temos uma Câmara que iniciou, na sua maioria, apoiando o Bolsonaro, né? Nós vemos isso. Depois começou a seguinte frase, os traíras, né? Começaram a aparecer. Uhum. Nós temos também, de um lado, um partido que, em sua maioria, não apoia, nunca apoiou nenhum projeto que o presidente Bolsonaro mandou para a Câmara, né? Nunca enviou, nunca foi aprovado por eles. Como o senhor vê isso? Como o senhor percebe isso? O senhor acha que é, é por causa da população que vota achando que só porque veste a camisa do Bolsonaro ou porque o partido vai contrário às suas ideias, aí vai acaba votando, ou é porque o povo ainda não sabe o poder que tem nas mãos? Boa pergunta, boa pergunta. É uma pergunta. Assim, é um misto, a resposta vai ser um misto de coisas. Eu acho que, assim, olhando lá atrás, isso é sabido por todos, o Brasil veio num escândalo de corrupção muito grande, um escândalo, a maior desvio, o maior roubo público mundial era a PT, né? Então, a verdadeira quadrilha, né, que desfalcou aí nossos cofres públicos, né? E veio e o Bolsonaro, quando ele se propôs aí a sair presidente, ele foi motivo de piada, né? Ninguém botava fé no Bolsonaro. Né? Ele veio daquele jeito, falando do jeito peculiar dele, sendo bem direto, bem simples, bem objetivo, que o povo entenda. Muita gente acreditou na proposta dele, e eu acredito que E ele teve um crescimento, foi crescendo, 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 até que ele estava muito forte ali, né, ganhou o primeiro turno. E eu acredito que muitos que vieram com ele, como você disse aí, os chamados traíras, vieram porque ele estava na onda, não acreditavam realmente nas propostas dele, mas se agarrou a ele de forma a que para conseguir voto e sucesso e ser eleito. E depois que foi eleito, como eles não concordavam no íntimo, né, com a ideia do Bolsonaro, não se sustentou esse apoio para o Bolsonaro lá. Acharam que ganhamos agora, tal. Mal sabe eles que daqui 4 anos, que já agora chegou, né, o 4 anos chegou, né? Então foram totalmente contra o que falaram na campanha deles, apoiando o Bolsonaro, e lá em cima deram uma verdadeira facada nas costas do nosso presidente e foram
no contra tudo que o Bolsonaro estava pregando. Então, ou seja, para mim, os traíras se queimaram, perderam a sustentação que, na verdade, eles não tinham, mas tiveram por consequência do Bolsonaro, e hoje estão aí sem pai nem mãe. Tá? Então, a partir dos traíras, eu acredito que é bem isso. Eles, no íntimo deles, lá na campanha deles, eles vestiram uma camisa e falaram um discurso que não era deles. Pegaram só a onda para poder se eleger. E depois chegaram lá, quiseram andar em voo solo, em voo sozinho, voar sozinho, mas não tinha sustentabilidade, não tinha um eleitorado ali para manter. E eu acho que isso vai ser refletido nas urnas esse ano. Então vamos ver que esses não vão ser reeleitos, eu acho. Creio nisso, né? Bom, a parte do como assim? Daí volta na que eu falei, né? O Bolsonaro, ele fez a campanha dele num pequeno partido, até então pequeno, que era o PSL, né? O partido se tornou grande ali, com representatividade e tal. Depois, o Bolsonaro fez o PSL crescer, né? E a partir daí, o Bolsonaro, quando ele fez a campanha dele, diferente do que está sendo agora, de 2022, ele fez sem base, né? Assim, ele não, vamos dizer, o que eu posso dizer, poucas pessoas, eu acho ali que ele quando ele foi eleito e puxou muitos com ele, esses muitos foram insuficientes lá para dar base e sustentabilidade para ele, principalmente na Câmara dos Deputados e até no próprio Senado. E isso se refletiu muito, eu acho, e hoje, andando por aí, conversando com as pessoas, que eu estou andando bastante, eu vejo isso aí, que as pessoas estão percebendo isso. Porque o brasileiro, até um pouco tempo atrás, ele olha, né, o presidente como um salvador da pátria. E o presidente não é sozinho, ele não é um super-homem. No nosso sistema presidencialista hoje, o presidente ele não faz nada sozinho. E tudo tem que passar pelo Congresso, pelo Senado. Então, e nessa vinda do Bolsonaro, quando ele entrou sem base. Ele entrou numa aposta dele, ousada. A campanha dele foi um fenômeno. Foi uma campanha ousada. Ninguém imaginava. Assim, ninguém imaginava que eu digo, até um pouco tempo atrás, quando se falava em Bolsonaro, a gente tem vídeos aí na internet de programas de televisão, de repórter dando risada. Quem é esse cara? O cara não vem, não vai. E surpreendeu e foi, né, uma avalanche ali. E quando ele chegou lá com as ideias dele e tudo, e ele foi simplesmente não teve a base e pessoas que pensem como ele. E eu acredito que agora, 2022, está se formando aí pessoas, né, que estão se propondo, como eu, por exemplo, de entrar nessa guerra, né, vamos dizer assim, nesses objetivos, de realmente pensar como ele e, e está alinhado, né, com o pensamento dele, que só assim a gente consegue colocar as pautas de direito e colocar as pautas e aprovar, né, e tentar mudar aí essa situação que o Brasil hoje se encontra. Então eu acho que é isso aí. Eu acho que é basicamente isso. Muita gente, até os próprios traíras aí, eles acreditam, o Bolsonaro vai ganhar, eu vou colar nele, mas depois desvinculou. E aí o Bolsonaro perde também muito apoiadores de peso, pessoas que tiveram muito voto, né, pessoas aí que tiveram mais de 1 milhão de votos e viraram as costas para o Bolsonaro. E paralelo a isso, não teve representatividade na Câmara nem no Senado. Então ficou ali ele querendo fazer e as coisas sendo freadas. Então eu acho que agora é a oportunidade, 2022, de conscientização da população e ver que, ó, Deus salva, quero o presidente, mas tem que ser votado uma escadinha. O senador, o deputado estadual, o governador, todo mundo alinhado com a linha dele, do presidente dele. Eu não estou dizendo para o pessoal, vota, cada um está livre, vota em quem quiser, mas vota com coerência. Esse acho que é o lance aí. Coronel, para encerrar o segundo bloco, existe, né, o príncipe Luiz Felipe Orleans Bragança, que é deputado federal, está orquestrando
uma nova Constituição chamada Constituição Libertadora, tanto é que ele está fazendo palestras e eventos Sim, sobre isso. sim. E uma das pautas dele é sobre a diminuição do tempo de um ministro do Supremo Tribunal Federal, de serviço de um ministro do Supremo. O senhor concorda com isso? O senhor, se esse projeto fosse levado para a Câmara e pautado, o senhor seria o primeiro a votar a favor? Sim, sou a favor disso também. Hoje, como cidadão olhando, né, essa situação, eu acredito assim que primeiro eu acho que a ascensão a ministro, eu acho que também tinha que ser mudada a forma, né? Eu acredito que não tinha que ser indicação presidencial. Pelo menos tinha que ser por concurso público, por uma sequência de uma carreira, né? Um juiz federal, depois um desembargador, depois chegaria a corte máxima aí, que é o Supremo. Né? Então eu acredito que a indicação, né, e o modo que é feito não eu acho o mais viável. Né? Eu acho que fica muitas arestas, muitas coisas e acaba sendo uma coisa muito politizada. Então eu acho que a parte da justiça não tinha que ser politizada, tinha que ser justiça. Tinha que ser lei lá, o juiz. Ele, e acredito que assim, vitalício não é a melhor forma, realmente. Teria que ser por tempo determinado e isso sendo renovado, né, de um tempo estipulado, 4, 8 anos, não sei. Mas que do jeito que está, eu também não concordo com ele, eu concordo com essa forma de ser temporária. Agora a gente passa para o bloco 3, né? O último bloco. Agora eu pergunto ao senhor. Essa semana a gente viu a fala de um certo ministro, onde ele disse que os meios de comunicação, né, internet, mídias sociais, deram voz aos burros, né? Deram voz aos tolos. O que o senhor pensou de primeiro modo, assim, de primeira maneira sobre isso? Eu, como cidadão, ouvindo isso, eu não concordo. Eu acho que, pelo contrário, a internet ela democratizou, né? E primeiro democratizou os meios de comunicação. Então, antigamente, a gente ficava. O que era falado num canal de televisão, aquilo se tornava verdade, né? As informações não eram em tempo real, eram informações que eram feitas do modo em que uma emissora de televisão ela queria atender para o lado esquerdo, ela fazia, ela queria atender para o lado direito, ela fazia. E o povo ouvia aquilo como verdade absoluta e acabava não tendo outras fontes, né? E a internet veio para democratizar os meios de comunicação. Então hoje acontece, hoje, quando eu costumo falar, hoje a internet não engana ninguém. Hoje sim, quer dizer, não, desculpa, falei hoje com a internet não se engana mais ninguém. Então hoje a pessoa ela fala um discurso aqui, mas já é quase momentâneo, já é quase automático ali, em tempo real, já vem alguma coisa desmentindo, mostrando alguma coisa que aquilo não é verdade que a pessoa está falando. Né? Existe fake news? Lógico, existe fake news, tal, mas demonizar a internet em termos desse modo, não. Eu acho que também a internet deu voz ao cidadão. Porque eu falo mal, por alguém falar mal de alguma coisa, uma pessoa pública, a pessoa que está ali, ela tem que estar, uma instituição pública, ela tem que receber críticas, boas e ruins, está ali para isso. Quando eu estou me propondo a um cargo público, eletivo, e daí eu tenho que estar aberto a estar ouvindo o povo, não só o que votou, mas todo mundo que eu estou representando. Então, a partir daí, a internet ela vem muito forte em bater em coisas que as pessoas não concordam. Que antigamente não tinha esse canal, né? Hoje tem. E pessoas se incomodam com isso. E a partir daí não fica confortável, né? Porque hoje tem todo mundo fala o que quer aí, tem com um celular na mão, você
uma mensagem que você faça, uma postagem que você faça, você está atingindo aí o mundo todo em segundos. Então, eu acho que a internet é um meio sim, democrático de comunicação, tanto para receber como se expressar, né? E ela é uma arma muito importante sim para a nossa democracia. E está revolucionando aí e está melhorando com certeza a nossa democracia. Porque as pessoas estão vendo quem é quem, estão podendo tirar suas conclusões, né? E com essas conclusões ela vai poder sim votar melhor e vai poder cobrar melhor também, né? E vai ficar em cima do seu deputado, do seu presidente, do seu governador, que ele votou, e ele vai poder acompanhar o que ele está fazendo, se é verdade ou não, porque, como eu disse, a internet hoje não se engana ninguém. Ah, vou postar, tô aqui trabalhando, daqui a pouco o Nico tá postando, né? Como teve casos aí na pandemia, né? Fez lockdown aqui e foi pro hotel no Rio de Janeiro e tava lá aglomerando lá, mas O som ele tá cortando, né? Bom, antes de mais nada, Paulinho, Bento, no final a gente vai responder suas perguntas. pronto. Deputado, coronel, né? Muito se fala, né? Eu, como estudante de história, né? Tô no meio da educação, a gente vê que o projeto da escola civil militar, ela tá dando resultado, né? Em algumas cidades onde foi implementada, a qualidade do ensino ela tá melhorando. No caso, assim, deputado, faltaria um projeto para que, a nível de todos os estados do estado de São Paulo, todas as cidades do estado de São Paulo, tivesse escola civil militar? Sim, isso eu tenho. Penso que todas as cidades do estado de São Paulo devem ter pelo menos uma escola cívico-militar. Tá? É, Por que escola agora, cívico-militar? Assim, a escola cívico-militar ela vem agregando, né, valores ao ensino. Tanto o ensino, tanto na parte pedagógica, vamos dizer assim, na parte de matemática, português, tal, mas ele vem com uma bagagem em termos de civismo, né, de hierarquia, de disciplina. Porque quando se fala de hierarquia e disciplina, as pessoas pensam logo eh, pensa no militarismo, etc. Não, estou muito enganado. A hierarquia e disciplina, ela é para a vida, né? Se a pessoa não tiver disciplina para estudar, para trabalhar, para cumprir um horário, para se vestir bem, para se portar bem, se não tiver disciplina, a pessoa não tem sucesso na sua vida profissional, pessoal. Se não tiver ser uma pessoa minimamente regrada nas suas coisas, você não consegue passar em um vestibular, você não vai conseguir se desempenhar, ser um bom profissional. Então, esse valor de hierarquia e disciplina é importantíssimo. A, a hierarquia ela está presente em tudo. Você entra numa empresa, tem seu chefe, você deve respeito e obediência dentro da, lógico, dentro das normas da empresa, tudo, mas você deve ali ao seu chefe, a obediência, né, no caso. Então, esses valores de civismo, né? Antigamente tinha educação moral e cívica nas escolas, né? Hoje não tem mais, na minha época ainda peguei, né? Então, a escola, ela tem que ser, além de pedagógica, ali, ela tem que formar cidadãos. Então, a escola civil-militar vem nessa pegada, né? Então, por isso que e seria, tendo uma escola em cada município, isso aí depois aumentaria
progressivamente, aumentando para uma, duas, e também serviria de espelho para as escolas normais ali que estão e isso seria contagiante. Eu acho que seria uma bola de neve positiva. Então, sim, é uma das minhas ideias aí, é realmente trabalhar firmemente, né, para que essas escolas cívico-militares estejam nas 645 cidades do estado de São Paulo. Seria interessante e seria muito importante para a educação do nosso estado. Agora eu vou fazer uma pergunta que talvez o senhor ria, né? Mas vamos dar uma. Vamos lá. O senhor acredita em pesquisa eleitoral? Não, não acredito. Não acredito Aí, mesmo. aí eu vou debater com o senhor sobre a seguinte questão, né? Que muitos jornalistas falam, não acredito em pesquisa eleitoral, mas é, aí o pessoal da direita fala, né? A questão. Se a gente acreditasse em pesquisa eleitoral, o Haddad seria o presidente, né? Não o Bolsonaro. O Bolsonaro perderia para todos os candidatos, né? Essa é uma questão muito que se fala. E a gente não, eu particularmente nunca recebi nenhuma pesquisa na minha casa, né? Acredito que o senhor também não. E essa questão, eles não ouvem todo o Brasil, né, Coronel? Eles ouvem uma parcela muito pequena para se dizer pesquisa. O senhor Eu concorda? assim, é, vou voltar aqui. Você falou se eu acredito ou não. Eu acreditaria, né, eu acredito nas pesquisas sérias, né, nas pesquisas ali que realmente com intuito. Porque, assim, existe pesquisas sérias, mas hoje, infelizmente, né, a gente vê que. Porque, assim, é muito interessante, né? Você olha, por exemplo, hoje, atual, nossa, aqui, o Lula 52%, o Bolsonaro com 30%. Só que assim, eu já tive a oportunidade de participar de alguns eventos com o presidente, com o Tarcísio. Assim, é uma coisa de louco. Assim, eu nunca vi o presidente deslocar, né, trazer pessoas, é, movimentar tanta gente, né, atrair tanta gente. E para onde vai, ele chega numa cidade de surpresa, atrai muita gente. No próprio Nordeste, né, que era reduto aí do PT e tal, ele vai lá e traz. Daí você olha o outro lado, você vê que não consegue se locomover de uma esquina a outra a pé, né? Então, assim, onde estão esses 52%? Né? Então, assim, a gente passa cada vez mais a não acreditar nas pesquisas, porque, assim, não condiz com a realidade, né? E eu vejo muito isso. Então, a pesquisa, ela, não, tá ali e tal, não, tá mais ou menos isso, isso é que a gente tá vendo, tal. Porque ninguém é cego, ninguém é burro, as pessoas percebem. Você vê lá os atos, né, lá que teve agora o último, de 1º de maio, né, você olha a Paulista, você olha lá o Pacaembu, cadê os 52%, né? E outro, 52% é uma parcela muito grande da população. O cara tá nessa altura do campeonato ainda, que está em pré-campanha. Para uma pessoa estar tá 52% em uma pré-campanha, era para ser uma unanimidade, era para estar tá estourando no norte aí, em termos de aceitação popular. 52% é uma quantidade, né? Então, eu não, realmente, as pesquisas atuais fazem com que a gente não acredite. Então, realmente, eu não vejo com bons olhos essas pesquisas atuais aí. Tá. Agora eu vou fazer uma última pergunta e a gente abre para a pergunta do pessoal. A gente está vendo candidatos ao Senado, né, pré-candidatos ao Senado, nomes, né, que podem disputar, né? Um deles é de um jornalista, né, o Datena, outro é da doutora Janaína Pascoal, mas está se correndo por fora nome como por exemplo da Zambelli e do Ricardo Salles. Coronel,
O que que o senhor acha desses nomes? Qual nome seria um nome forte que assim o presidente Bolsonaro apoiaria? Bom, essa é uma pergunta que não sei se eu vou ficar em cima do muro ou não. Eu conheço a Zambelli, conheço o Ricardo, da Atena conheço só pela televisão, e quero outro e a Janaína conheço de vista, assim. Eu acho que assim, independente de qualquer nome, né, eu acho que o presidente ali batendo um martelo na escolha de quem seria, tem que ser um candidato, primeiro, esteja alinhado, né, com o governo atual. Daí você começa a alinhar, ver quem realmente está alinhado com o governo atual. Segundo, tem que ser um nome que. Porque assim, o Senado é uma vaga. Então tem que ser uma pessoa forte, né, que tenha cacife para realmente disputar para ganhar, porque não podemos perder essa cadeira de São Paulo no Senado. Tem que ser um que esteja alinhado. Né? Todos os nomes aí, a princípio, né, são pessoas idôneas, né, pessoas a princípio aí todas têm boas intenções e não sei se todas aí esteja realmente alinhado com o Bolsonaro, uma ou outra aí não esteja. Não vou citar nomes aqui para não criar muita polêmica, mas eu acredito que tem que ser uma pessoa que esteja alinhada com o Bolsonaro, com boas intenções e que represente realmente o Estado de São Paulo e ajude o governo federal na aprovação de medidas. Eu não vou falar para você assim o nome específico, porque eu acho que não é o caso. Mas tem que ser uma pessoa que tenha cacife, tenha bala na agulha, realmente para concorrer e ganhar. Tem que ganhar. O Senado é uma missão aí para ganhar. Quem receber essa missão aí tem que ganhar. Né? Porque é uma cadeira só e tem que brigar por essa cadeira aí. Bom, Desculpa não responder o agora, nome, mas eu prefiro, acho que, não não, falar em nomes aí. tranquilo, a gente sabe, a gente entende. Agora a gente está aqui, tem um rapaz, Paulo Bento, que fez comentários aqui. Eu vou ler para o senhor, né? Alguns. E aqui ele fala no primeiro: os dois maiores feitos do Bolsonaro para o povo foram reformas trabalhistas e previdência. Quais o senhor quer responder ou quer que eu responda? Posso responder também. Ele está questionando isso aí, que foi bom, foi ruim, o que é? Então, ele não explica direito o teor, se foi bom, se foi ruim. Ó, eu assim, Acho que ele quer dizer quais foram os outros feitos que o Bolsonaro fez. então, assim, tem muita coisa que foi feita pelo governo e que às vezes até pela imprensa, né? A imprensa, nossa, infelizmente aí a maioria da imprensa brasileira hoje ela é contra o governo, né? Não é a favor do governo, não mostra e não aparece. Bom, primeiro, a Previdência, né, ela era uma pauta que, assim, foi a própria população foi à rua pedindo aí que fizesse a reforma da Previdência, porque a Previdência, do jeito que estava, ela não se sustentaria por mais 10 anos, aí, quebrar o Estado, as pessoas não iam conseguir mais aposentar e não ia ter dinheiro para pagar. Ou seja, tinha que mudar, né, a reforma, tem que ser feita a reforma da Previdência, né? E a parte da reforma trabalhista, ela foi feita, mas ela foi feita bem junto com a Previdência, né? Foi uma reforma bem tranquila, assim, não foi drástica, né? Foi uma reforma e, assim, eu vou expressar minha opinião em termos de reforma trabalhista. Eu acredito, né, que o trabalhador hoje, fazendo um paralelo com o americano, por exemplo.
o trabalhador americano, ele praticamente ele trabalha por contrato e é contratado, empregador e empregado, é feito os termos nesse contrato e ele vai trabalhar sobre aquilo, em cima do que foi contratado. Hoje, o empregado hoje, para o empresário, para o empregador, ele tem um custo muito alto, né? Assim, as taxas, muita coisa deixa de se empregar. Onde empregar 30, emprega só 15 porque praticamente o trabalhador vale por 2 em termos tributários, em termos para uma empresa, direitos trabalhistas e tal, tudo isso. Para o Brasil ainda, ele não teria maturidade, eu acho, para ser os Estados Unidos da vida. Mas a gente tem que chegar no meio termo, né? Logicamente, alguns direitos essenciais, aposentadoria, contribuição, etc., para fins aposentadoria, não mexer nisso. Em outros detalhes aí também não mexer, mas assim, no geral, teria que diminuir esses tributos, esses direitos trabalhistas, de forma que o setor privado ali, as empresas respirem melhor e ela possa contratar mais. Eu acho que hoje, do jeito que está, é um entrave para aumentar o trabalho, vagas de trabalho. Então, isso é a minha opinião. Eu acho que tem que cada vez mais melhorando, aprimorando isso aí. Então, do jeito que está hoje, eu acredito que não é o melhor caminho. Pode melhorar. Tá? Que era outro. O que mais? Coronel, ele diz que assim a reforma trabalhista ela é escravidão, Bolsonaro é escravizador. Quais são os benefícios da reforma? Ele diz que ele não tem partido, ele é fora Bolsonaro. O povo só tem dinheiro para comer e não para comprar artes, né? Então a Acho que ele fez questão tipo aquele da música do Titãs aí, sei lá. Bom, isso. assim, eu tô vendo aí que ele não. Ele tem todo o direito dele, né, de ser contra o governo, nada a ver. Mas, assim, é uma injustiça, né, que está sendo feita aí hoje, que vamos voltar lá. No governo do PT, por exemplo, o PT ele criou, né, um falso crescimento econômico e um falso poder de compra para o trabalhador. Né? Muitos falam, na época do PT a gente comia, era assim, assado, a gente comprava carne, né? Tem uns negócios desses aí que nego fala. Então, primeiramente, o PT, na verdade, o Lula, ele somente endividou o Estado, abrindo linhas de crédito para o povo, né? Tanto é que a parte do FIES, por exemplo, agora o Bolsonaro aí teve que perdoar mais de 90% de dívidas, né? Então, ele endividou o povo num falso poder aquisitivo do povo. E essa conta veio agora, né? Então o povo lá sujou seu nome, ficou devendo, não conseguiu mais ir para frente. E quando o Bolsonaro assume o poder, isso eu tô falando do PT, né? Era PT ali. A Dilma, por exemplo, ela diminuiu a conta de luz na época, com os subsídios aí, e ela endividou e depois repassou essa conta lá na frente. Então, ou seja, são medidas paliativas, né, que não resolvem a economia, não melhoram em nada, ela só mascara, dá aquela falsa sensação, não, estamos bem, no governo Lula eu pude comprar meu carro, se endividou em mais de 90 parcelas, depois lá na frente não conseguiu pagar, né, e vem o Bolsonaro, na era Bolsonaro, ele ganha, né? Infelizmente aí o nosso presidente teve um azar durante a gestão dele, né? Vindo aí com pandemia, guerra, né? E ele levantou a bandeira desde o começo da pandemia em termos de aqueles lockdowns que estavam sendo feitos desproporcionais, lockdowns aí malucos, né, que mandando fechar tudo, etc. E ele era um dos poucos políticos ali, como presidente da República, dizendo que era contra isso, que isso ia acarretar lá na frente
num desequilíbrio econômico. E, logicamente, que essas pessoas hoje que falam que estão desempregados, que a gasolina está cara, a inflação e etc., eram aquelas mesmas pessoas que falavam: não, fica em casa e a economia a gente vê depois. A economia a gente vê depois é essa economia que está aqui agora. E não é só privilégio do Brasil estar nessa situação. Os Estados Unidos, a inflação dele é a maior dos últimos 40 anos. Na Europa, a inflação, todo mundo está com o mundo todo está com combustível caro. Os derivados do petróleo estão caros. Todo mundo está com inflação. Isso é uma realidade mundial, não é do Brasil. Só que, infelizmente, o Brasil, todo mundo lá coloca a culpa na guerra e no Covid. E no Brasil, aqui, o pessoal coloca a culpa no presidente. Só que não lembra que o Bolsonaro ficou de mãos atadas na época da pandemia e os governadores fizeram ao seu bel prazer o que eles quiseram. E a gente olha que o estado de São Paulo as regras foram ditadas pelo nosso governador. Então ele mandou fechar tudo, mandou. Então isso causou um desequilíbrio. A partir daí, agora estamos aí pagando a conta. Tá caro pra caramba, tá combustível caro, as coisas estão caras, inflação, tudo isso. Mas isso tudo de um desequilíbrio econômico. Tanto, principalmente do Covid e agora da guerra lá na Ucrânia. Então, muita. Assim, desculpa a palavra, mas é muita covardia das pessoas estarem colocando a culpa no governo. E eu faço um paralelo ainda mais. Imagina, lembra da Copa do Mundo? Lembra como foi feito os estádios, etc, etc? Agora imagina uma gestão da esquerda na pandemia. Quanto não seria desviado, quanto recurso não foi, que o governo repassou milhões, bilhões para os estados, e como seria essa administração da esquerda com a pandemia. Então, se você olhar a administração Bolsonaro na época da pandemia, o Brasil teve a superávit, né? Teve várias coisas aí na economia e isso ainda dando muito dinheiro para os estados. Então eu acho que assim, tem que pensar um pouco, olhar um pouco o que está acontecendo em volta, no mundo, ver o que aconteceu para poder ficar falando. Ah, a culpa do presidente. Só que o povo ele não quer saber. Ele quer para comida na mesa. Tem razão de ser disso também. Ele quer a sua comida, quer ter poder de compra. Mas agora é o sacrifício que foi dado lá. Fique em casa que a gente vê depois. E o nosso presidente foi contra isso. Coronel, antes do senhor fazer essas considerações finais, eu só vou explicar uma coisa para esse Paulinho. Ele diz que nas estatísticas o Brasil aparece em 8º lugar na recuperação econômica do mundo. Isso não é isso é mentira, isso não procede. O que acontece? Eu, quando acompanhei meu professor de economia na faculdade, ele me disse que o Brasil era o primeiro na recuperação de crédito na recuperação econômica pós-pandemia, né? Exatamente. Enquanto todos os países trancaram pessoas dentro de casa, trancaram tudo, o presidente Jair Bolsonaro disse: não vamos trancar porque, ó, o povo também precisa trabalhar, o povo precisa de comida, né? Sem comida ninguém vai viver. Então, o que acontece? O Brasil é o primeiro na recuperação econômica. Não é oitavo. Oitavo está os Estados Unidos com uma inflação de 10,45 em 43 anos de história. Os Estados Unidos está com isso. Então, antes desses comentários igual o teu, Paulo, eu faço questão e te peço, procure se informar. É o mínimo. É o mínimo. E, Coronel, antes de mais nada, o senhor pode fazer suas considerações finais, né? O espaço é teu, Coronel. Tá, obrigado. Bom, primeiramente, Gabriel, queria te agradecer pelo espaço, né?
te parabenizar aí pela tua iniciativa aí, pelo seu trabalho, né, que você está fazendo aí, é bem bacana, porque a população nossa realmente precisa de informação, né? Precisa de informação, não é só assistir uma televisão ou outro meio de comunicação, é abrir a mente, expandir, olhar para os lados, procurar outras opiniões, né? Analisar o cenário e não ser fanático, né? Eu estou falando aqui do presidente, mas não sou fanático do Bolsonaro. Eu apoio o Bolsonaro e tenho apreço pelas ideias, né? Concordo com tudo 100%? Não, posso discordar uma coisa ou outra, mas a sua grande maioria concordo. Então, a gente não tem que ser fanático. Então, eu acho que as pessoas votar na pessoa porque eu sempre votei no PT mesmo. Não, pensar, se é o PT, convicção, por que você está votando? Eu acho que a pergunta que tem que ser dita é isso aí. Por que você está votando nisso aí? O que ele fez de bom, fez de ruim? E a pessoa tem que ter na cabeça dela uma ideia, um bom senso, uma ideia plausível de dizer, não, eu estou votando por isso, não, porque realmente foi muito bom para o Brasil. Né? Então, eu acho que esse espaço que você está dando aí, e a oportunidade das pessoas estarem escutando a minha parte, que é uma opinião, não sou o dono da verdade, sou só mais um cidadão brasileiro, né? Pensando com a minha cabeça, ouvindo as pessoas, trocando ideias, me informando e tendo as minhas opiniões. Eu não sou unanimidade, não quero ser, né? Mas expresso as minhas ideias e tenho as minhas convicções. E quero estar, desde que eu entrei lá no Exército Brasileiro, eu jurei aí defender a minha nação até com o sacrifício da minha própria vida. Então, tenho amor para o nosso Brasil. Penso que o nosso Brasil, como diz o presidente Bolsonaro, é uma terra que tem tudo. Tudo, 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 tudo. Só depende da gente. O Brasil hoje, ele é uma potência econômica, potência natural, do agronegócio, de recursos minerais, tudo. Só precisa ajeitar isso, só precisa dar viabilidade, ter gestores que sejam capazes de gerir, de organizar tudo isso e colocar isso tudo para frente. Que assim a gente vai ser uma grande nação, uma potência mundial. E as outras potências não querem isso da gente. Hoje fala-se de Amazônia, por quê? A Amazônia, eu já servi na Amazônia, eu conheço lá, a Amazônia é a realidade do índio brasileiro. Então, utilizam aí sobre. É só um exemplo: o Brasil hoje é o celeiro do mundo já na produção agrícola, utilizando só 8% do seu território nacional. Imagina se a gente usar 30%, 40% das terras cultiváveis do Brasil. Olha o que vai acontecer com a gente. Hoje, a gente tem reserva mineral na Amazônia para fazer aí os adubos aí, os insumos aí para a agricultura, no mínimo 200 anos. Ou seja, estamos dependendo lá de insumo da Ucrânia, porque não pode cavar ali na região e extrair o minério ali. Porque a Amazônia ela tem que ser explorada. O índio ele não quer ficar isolado no zoológico lá preso, não. O índio ele quer ter renda, ele quer ter informação, ele quer ter internet, ele quer ter emprego, ele quer um monte de coisa. Só que pessoas tratam e usam essa massa de manobra para impedir que outras coisas aconteçam. Então, terra indígena fica em cima de uma reserva mineral, daí não pode explorar. Então, quer dizer, são vários empecilhos de ONGs, de um monte de gente aí falando do Brasil, colocando culpa, se a Amazônia for queimada, a temperatura do mundo vai desequilibrar. Nada disso. Isso é folclore, isso é coisa para pôr medo e para frear o nosso desenvolvimento. Então o Brasil ele precisa sim se libertar disso, se libertar dessas ideias e colocar nosso Brasil no rumo certo. Pessoas pensando o Brasil, pensando para frente, pensando nessas possibilidades que nós temos aí. É importantíssimo isso aí
para que a nossa nação realmente seja um país aí do futuro. Todo mundo fala, o Brasil é um país do futuro, futuro, mas futuro nunca chega. E eu penso, a minha agora, a missão agora é outra, vamos para a política. E eu penso, quando você fez aquela pergunta, para entrar, por que eu entrar na política? Porque eu quero sim, para o Miguel de 6 anos, meu filho, para o filho do meu filho, eu quero que pegue um país digno, um país que realmente proporcione, como diz aí o Paulinho Bento aí, problema trabalhista, eu quero um país que dê condições de trabalho, dê dignidade, tenha condições que você possa sustentar sua família e ter a boa qualidade de vida. Então, acho que essa é a missão principal nossa, entendeu? E a gente tem que estar pensando nisso e realmente só vamos mudar as coisas quando a gente colocar pessoas que pensem o bem do Brasil. E tem uma máxima aí na política, né, que fala que a política não tem vácuo. Se não colocar pessoas boas naquela cadeira, pessoas ruins vão sentar. Então, temos que colocar pessoas boas, pessoas que pensem o bem do Brasil, o bem da nossa população. E não estejam pensando lá em adquirir poder, adquirir dinheiro, etc. E simplesmente isso. Não. Tem que ter pessoas que estejam pensando em entrar realmente para fazer uma política diferenciada que realmente leve nosso Brasil para frente. Porque do jeito que está, não dá mais. A população está aqui, não aguenta mais aí os falsos profetas, pessoas que ficam aí mentindo para conseguir chegar lá e quando chegar lá nem olhar na cara do povo olha. Então tem que estar assim antenado, pensando, olhando, analisando, vendo as opções que estão na prateleira aí e escolher quem você achar melhor. Pode ser eu, pode ser outro, mas que escolha pessoas que realmente te represente as suas ideias, a sua vontade de querer mudar o Brasil para melhor. Então, mais uma vez, Gabriel, muito obrigado, gostei muito aí. Vou te fazer uma visita aí pessoalmente, mais à frente. E vamos seguir em frente. Vamos aí, não podemos perder a esperança. Nosso Brasil, como disse, é um país muito rico, muito próspero, e só depende de nós. Depende de nós para colocar aí o Brasil no trilho. Então, em meu nome, em nome do Coronel, quero agradecer a todos que estiveram presentes, participaram. Por o senhor ter uma ideia, tivemos 326 visualizações, Coronel. Oh, excelente. Excelente, Excelente. muito bom. Então, eu quero agradecer desde já a todos, uma ótima fim de tarde, né? E estejam com Deus e até uma próxima entrevista, né? Coronel, Obrigado, Deus fica com abençoe. Deus, muito obrigado e até a próxima. Mais à frente a gente combina outras aí, na época da campanha também a gente pode fazer outras, ou até antes um pouco, e a gente vai conversando aí, tá bom, Gabriel? Muito obrigado, obrigado pela assistência. Pessoal, fica com Deus e vamos em frente. Muito obrigado a todos.